Olá, você que nos assiste. Nós estamos aqui no podcast denominado Direito Delas. Aliás, é importante a gente fazer essa menção que na comissão nós fizemos uma votação, na Comissão da Mulher Advogada, para que esse nome fosse, então, o destaque desse espaço tão importante da advocacia feminina catarinense. Eu sou Herta Souza, sou conselheira federal da OAB de Santa Catarina, também sou secretária nacional da Comissão da Mulher Advogada, exerço também a presidência da Comissão Estadual da Mulher Advogada e sou co-presidente da Comissão Nacional das Advogadas Criminalistas do país. Estamos aqui hoje para falar sobre Setembro Amarelo, com duas convidadas incríveis. Eu tenho aqui a nossa querida convidada, psicóloga, doutora Rafaela Ronsani, que ela é psicóloga, especialista em saúde mental e neuropsicologia, que vai nos ajudar a entender melhor quais os sinais de alerta e os caminhos da prevenção em relação ao Setembro Amarelo. Temos também aqui a nossa queridíssima convidada, minha querida amiga, advogada, que também é delegada da Caixa aqui na capital, uma grande profissional, e vai trazer o olhar jurídico do tema. Quais as leis protegem, quais os direitos estão assegurados e como o direito pode ser aliado nesse contexto. Então, é uma alegria muito grande recebê-las aqui para falar desse tema que, para alguns, ainda é tabu, devido às circunstâncias que envolvem a questão da saúde mental, e para outros deve ser falado, e por isso estamos aqui para tocar o nosso podcast Direito Delas, da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Então, em continuidade, a nossa temática de hoje, esse tema que a gente vem buscando trazer como forma de orientação para todas as pessoas que nos ouvem, eu gostaria então de questionar aqui para a nossa psicóloga e começar com a seguinte pergunta: o que representa o Setembro Amarelo e por que ainda é tão difícil falar sobre suicídio na sociedade? Seja bem-vinda, nossa psicóloga. Obrigada, Herta, pelo convite. É muito importante, estou muito contente de estar aqui. É muito importante, né, para nós psicólogas, ocupar esse espaço para trazer um pouco de fala de saúde mental, né, dentro do contexto dos trabalhadores, dos advogados e principalmente advogadas, que é nosso foco aqui hoje, né? Então, Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização ao suicídio. Ele foi uma campanha criada lá em 2015 pela Associação dos Psiquiatras do Brasil, junto com o Conselho de Medicina, pensado, né? Hoje também a psicologia, os conselhos de psicologia, o federal, os estaduais também olham muito para essa campanha, devido à importância que ela tem. A gente caminha junto com a psiquiatria para cuidar das pessoas e prevenir, né? A cor amarelo traz a esperança, né, de que a gente possa olhar para a vida que está adiante, né? A vida não se acaba aqui nesse sofrimento, então o amarelo traz essa sensação de esperança e de que a vida deva continuar. Então, essa campanha traz a importância da gente falar sobre isso, né? Porque como tu trouxe, os temas suicídio, a palavra suicídio carrega um peso, né? Um tabu. E a gente compreende hoje, dentro da psicologia, que é preciso falar sobre as coisas que são tabu para que elas deixem de ser. Para que a gente, falando sobre suicídio, evite que ele aconteça. Perfeito, a gente sabe, a gente entende até as nuances da divulgação, para que isso não seja um reflexo tão pesado na sociedade, mas a gente não pode esquecer que, deixando de falar sobre o tema, a gente também, de certa forma, fica omisso para que aquelas pessoas que estão passando pelo problema neste momento, possam tomar uma atitude ou buscar aí uma ajuda, ou poder, as pessoas que estão em volta, olharem os alertas, as situações, as nuances que estão envolvendo a depressão e tantas outras coisas que a gente vai falar em seguida, né, sobre o tema,
para buscar ajuda, ou os que estão perto ajudar. Acho que é essa a nossa linha aqui de conscientização. Isso Muito aí. boa a sua reflexão. E essa questão do amarelo trazer a esperança, eu tenho que o amarelo também é a questão da amizade, mas o amarelo esperança, eu não tinha feito essa ligação. Então, bem bacana a tua fala aqui. Já anotei para nos próximos momentos também trazer essa ideia do quão o amarelo é neste sentido, né? E aí, eu passo então aqui a falar com a minha querida amiga, minha colega, Jamília Alcântara, queridíssima, que está sempre disposta aí a ajudar, faz parte da nossa comissão da Mulher Advogada também. E então, sou muito feliz, muito grata por estar ao seu lado aqui nessa gestão e nessa caminhada de vida. Minha amiga, então eu passo aqui a solicitar para ti, então, essa visão do ponto de vista jurídico, quais são as políticas públicas e as leis que garantem o acesso à saúde mental no Brasil? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, doutora Herta. Eu estou muito feliz de estar aqui, de falar de um assunto tão importante que realmente, como você falou e a doutora falou, que é muito tabu. E é um assunto em que a gente deve falar todos os dias, não só em setembro, porque uma doença relacionada, né, ao nosso mental, ele é silencioso e muitas vezes a pessoa acha que ela está sozinha e na realidade ela não está sozinha, ela tem o próximo para lhe auxiliar. E sobre as políticas públicas, hoje nós temos aqui no Brasil o acesso à saúde pública, ou seja, o SUS, ele tem o tratamento com psicólogo e psiquiatra gratuito, além de medicamentos, então você consegue fazer o seu tratamento, seja de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, pelo SUS, de forma gratuita, com a medicação, caso necessária, com laudo, com tudo mais, tudo de acordo, né, com o que o médico achar melhor para cada caso, além também de auxílio na área trabalhista, ou seja, se a pessoa ela está com um problema, seja uma depressão, e precisa se ausentar do trabalho para tratamento, ela tem essa garantia nas leis trabalhistas, de fazer o auxílio-doença, de ter o auxílio-doença para o seu tratamento. Perfeito. Então, assim, as pessoas devem buscar, muitas pessoas não sabem, sofrem em casa, família, acaba que a família ficando doente, né, em torno de um problema, de uma depressão e tudo mais, e não sabem dos direitos. Então, muito bacana, doutora, trazer aqui uma pincelada aí a respeito de alguns direitos que as pessoas possuem em relação a esse momento dessa crise, né, essa dor, essa dificuldade que está passando na sua vida decorrente de um problema mental, decorrente de uma situação aí que é acometida muitas vezes por N motivos, mas que não consegue sair, não consegue buscar auxílio. Então, fica aí, né, então registrado algumas das ações que ela pode estar procurando aí, seja na municipalidade, seja na Secretaria de Saúde do seu município, do estado. Então, tem bastante braços aí, bastante portas que pode ser procurada e, obviamente, para evitar aquilo que a gente está aqui debatendo hoje, que é a prevenção ao suicídio. Muito obrigada, doutora Jamília, pelas suas considerações. Então, bloco 2, agora eu gostaria de adentrar nesse tema mais voltado para a nossa realidade. Qual seria a realidade de mulher? Então, a advocacia ela é conhecida como uma das profissões mais estressantes. E quando a profissional ela é mulher, essa pressão, ela muitas vezes se soma a uma dupla, tripla, quádrupla jornada. E existe aí a cobrança social e muitas vezes até um certo preconceito. Para isso, então, eu questiono aqui a nossa psicóloga, como você enxerga o impacto desse estresse no dia a dia da profissional mulher advogada? Bem, vou começar fazendo uma observação. Eu estava ali fora, aguardando o momento da nossa gravação, e existe ali um quadro com uma sequência de quadros, né, com as fotos e nomes dos diretores da OAB, né, presidentes da OAB, e eu reparei que tinha uma mulher. Isso já diz muita coisa, né? Era algo que eu queria trazer aqui, o quanto a profissão de vocês é, em grande parte, masculina,
né? Majoritariamente homens ocupam esse lugar, principalmente quando a gente pensa muito no passado, né? Hoje eu sei que as mulheres estão ocupando mais esse espaço dentro dessa profissão. E por que eu começo trazendo isso? Veja, eu já atendi e atendo atualmente diversas mulheres advogadas, e eu percebo falas e questões muito em comum entre elas, né? Cada uma, obviamente, com suas questões e suas particularidades, mas eu percebo discursos muito em comum, né? Assim, por exemplo, a dificuldade de se inserir num ambiente que ainda é muito masculino, né? A dificuldade de ter essa presença, assim, né? Vamos falar claramente no dia a dia. Quando chega um advogado homem, chega uma advogada mulher, né? O quanto ainda que a mulher enfrenta, em todas as profissões, eu acho, mas especificamente falando aqui da profissão de vocês, o quanto as mulheres ainda enfrentam essa barreira do preconceito, né? O quanto muitas vezes a gente vê que a mulher, ela tem que se arrumar muito mais, ela tem que treinar muito mais a fala, ela tem que treinar muito mais a postura para conseguir ocupar esses espaços onde para os homens é tão natural, ainda na nossa sociedade. Claro que a gente já avançou muito, né? Mas ainda existe essa dificuldade. Isso está diretamente relacionado com a saúde mental. Porque essas mulheres precisam se esforçar muito, precisam se desgastar muito emocionalmente, precisam levar, às vezes, muitos baques, assim, na profissão, muitas negativas, muito esforço para chegar em algum lugar que homens chegam com mais facilidade. Então, veja, o meu objetivo aqui não é, né, diminuir nenhum homem advogado, mas sim colocar o quanto que nós mulheres, muitas vezes, precisamos remar um pouquinho mais, né? Então, isso acarreta diretamente problemas de saúde mental. Fora, né, a sobrecarga depois em casa. Tem a família, tem os filhos, né? Então, essa dupla, tripla, quádrupla jornada, além do que ela precisa enfrentar no dia a dia no trabalho. Então, muitas vezes aí aparece a ansiedade, o burnout, processos depressivos, né? Muitas vezes provenientes do trabalho. Então, às vezes é uma mulher que tem um sonho de ser advogada, realiza esse sonho e quando chega lá, muitas vezes percebe que esse sonho não era o doce sonho, né? Não por causa da profissão, que é muito maravilhosa e muito especial, assim, né? Você vê a vida de pessoas sendo transformadas através da advocacia, mas o que ela enfrenta no seu dia a dia particularmente. Então, a gente precisa olhar para os advogados em geral, porque eu sei que é uma profissão desgastante, mas principalmente para as mulheres. É muito bacana essa tua reflexão, principalmente que tem muitas mulheres que são arrimo de família, muitas mulheres são, vamos dizer assim, num termo bem comum, né? São as mulheres que estão à frente da própria família, né? Da própria casa e dão conta de tudo, e isso muitas vezes não é levado em consideração. As mulheres ainda recebem menos. Uhum. As mulheres estão tanto quanto qualificadas quanto os homens, mas recebem menos. E se for negras, então menos ainda. Então, infelizmente, a gente ainda tem que debater isso. Infelizmente, não seria o ideal da nossa sociedade, mas a gente precisa debater. E as advogadas, no seu geral, no dia a dia, tem essa dificuldade, sim. A gente ouve muitas colegas, Brasil afora, estado de Santa Catarina afora, e percebe, não só no início da carreira, não é só porque é jovem advogada, também tem um desafio um pouco maior no início de carreira, mas pelo fato de ser mulher. Uhum. Né? Então, a gente tem que pensar em mais políticas públicas, sim, voltadas para as mulheres, sim, para que haja a devida equidade, a devida balança equiparada aí nessa situação de um país, de uma história que a gente sabe que é machista, Uhum. e ela está enraizada, sim, na nossa sociedade. E agora, falando de mulher advogada, eu volto aqui para minha amiga Jamile, nossa representante da Caixa aqui também, maravilhosa. Doutora, nessa nossa vida de advogada, de prazos, clientes, audiências, como que a doutora percebe os desafios de cuidar da saúde mental no exercício da advocacia? Como que a gente pode cuidar disso?
Doutora Herta, vou falar o que eu faço, a minha visão, porque todas nós, como a doutora falou e a psicóloga também falou, todas nós, além do nosso exercício profissional, nós temos a nossa casa também, nós temos as nossas outras atribuições. E cuidar de prazo, cuidar de todas as questões que a gente não cuida só de processo, a gente cuida de pessoas. E quando a gente cuida de pessoas, tem emoções envolvidas daquelas pessoas que confiam no nosso trabalho para a gente poder resolver. E diante disso e de tantas pessoas que todos os dias que a gente atende e ficam confidenciando os seus problemas e tudo mais, é de extrema importância para o advogado cuidar da sua saúde mental. Como? Indo ao psicólogo, fazendo exercício físico. O exercício físico, ele é extremamente importante. E uma coisa que eu acho muito legal é que a CAASC, ela auxilia os advogados. Nós temos o nosso pop-up em que possui diversos convênios com psicólogos, psiquiátricas para auxiliar, para ter desconto, além da agora o Hell Hub, que é como se fosse um Gym Pass para o advogado poder fazer esporte e pagar um pouco menos. Então, a nossa CAASC, a OAB, tem questões que auxiliam ao advogado poder cuidar de si para poder exercer melhor a sua profissão. Então, ao meu ver, e pela minha experiência, o que eu faço, para a gente dar conta de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar da gente. E, principalmente, exercício físico e psicólogo. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, porque sou esportista de várias frentes, e falo que realmente estar praticando um esporte comprovadamente. Todos os médicos falam, fuma, usa algum medicamento, pratica algum esporte. Gente, é a regra dos 3 ali presente. O que você faz da sua vida? Como é que você está cuidando da sua vida? Da sua vida. Então, o esporte, ele vem aí realmente como um auxílio. A doutora está aqui, pode também, né, se manifestar, porque faz a diferença. Né, da liberação do próprio estresse, do cansaço e tudo mais. Aí vem endorfina, morfina e todas essas inas aí que a gente tem com a liberação no corpo, né, para poder suprir algumas faltas. E não tem como falar de valorização da advocacia, da valorização da mulher. Aliás, o ano que vem o nosso plano de valorização da mulher advogada faz 10 anos. E não tem como falar de todas as nuances dessa perspectiva, desse olhar, dessa lente diferenciada para o feminino, sem falar da saúde mental. Então, o que a gente está debatendo aqui, está aqui trocando ideias, é nada mais, nada menos que buscar conscientizar da importância disso. Ontem eu fiz uma publicação no meu Instagram. Foi ontem, acho que era perto da meia-noite. Eu listei uma parte das coisas que eu fiz durante o dia. Não sou a super mulher e estou longe disso. Mas se a gente for olhar o que nós trabalhamos, o que nós resolvemos de coisas durante o dia, é loucura. É loucura. Às vezes a nossa mãe lá que cuidava da casa, que ficava mais em casa, que pensava nos filhos, ela tinha uma qualidade de vida assim, gigante. E a gente veio para o mercado de trabalho, nós viemos para o mercado de trabalho, assumimos aí tarefas, inúmeras multitarefas, é isso que a gente faz hoje, e acaba que muitas vezes esquecendo de que tudo isso também tem um reflexo, e tem a hora de parar. Por isso, né, Jamile, querida, a gente tem que buscar, essencialmente, a ajuda de um psicólogo. E isso não precisa ser quando está no fundo do poço. Não, tem que ser não é desde verdade? o início. Porque uma das coisas que eu penso, isso até quando tu vai aprender sobre gestão de um negócio, eles sempre falam que antes de você ser gestor, você tem que gerir suas emoções. Você tem que saber quem você é. Então, o autoconhecimento, ele te auxilia a entender que aquele problema em que você está passando, ele veio de algum lugar. E isso tá tudo bem, você pode conseguir resolver, você tem meios para resolver. E quando você tem esse autoconhecimento, você automaticamente está se salvando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em janeiro deste ano, eu descobri que eu estava doente.
que fui diagnosticada com câncer. E ano passado foi um ano em que eu foquei muito em exercício físico e na minha alimentação. E eu aprendi muito conhecer o meu corpo. Quando eu passei mal a primeira vez, eu fui diagnosticada com crise de ansiedade. Só que eu sabia que não era ansiedade, porque eu conhecia o meu corpo. Eu sabia quando o meu corpo ele estava sob estresse, eu sabia quando o meu corpo estava com ansiedade. E eu fui procurar outro médico, e através desse outro médico eu consegui a tempo salvar minha vida, porque eu descobri que era um câncer raro e agressivo. Hoje estou curada, está tudo, mas tudo isso foi porque eu olhei para dentro de mim. E nós, como advogados, para a gente lidar com tudo que a gente tem que lidar e com os problemas dos nossos clientes, a gente tem que se autoconhecer. É aquela velha questão, você, antes de cuidar do outro, precisa cuidar de si primeiro. E tem empatia. Porque muitas vezes o seu cliente vai sentar na sua frente e vai estar desesperado achando que a vida acabou. E você pode salvar aquele cliente se autoconhecendo, cuidando da sua saúde mental, cuidando da sua saúde do seu corpo. Então é de extrema importância. Com certeza. Acho que tem uma frase de um médico que, ao atender uma senhora uma vez, ela chegou desesperada, estava com câncer, e a pergunta que ele fez para ela foi... Não foi sobre a família, sobre o trabalho. Ele perguntou para ela o seguinte: o que a senhora fez da sua vida? E aí essa pergunta é muito profunda, porque ela vem junto com a ideia de que conhece a ti mesmo, né, para dizer, para poder gerir a sua vida. Então, o que você tem feito da sua vida? A pergunta que eu deixo até essa, assim, o que você tem feito da sua vida? Qual o propósito da tua vida? Por que você está psicóloga, você está advogada? Por que você está nessa caminhada? Para além da profissão, o que você está fazendo da sua vida? Isso tem um reflexo muito profundo, eu acho que é o reflexo principal da nossa vida, assim, da nossa saúde, que leva, né, a questão da saúde em todos os âmbitos, não só na mental, eu diria. Então é muito bacana trazer essa reflexão sobre que a gente tem trocado aqui de ideias a respeito do que é importante cuidar, do que é importante ter um olhar diferenciado. Então, muito bacana mesmo, assim. Agora a gente vai olhar um pouco mais para o nosso meio jurídico. E aí eu gostaria de questionar aqui a minha colega advogada, doutora Jamile, quais são as garantias que a lei oferece para proteger pessoas que enfrentam transtornos mentais ou doenças relacionadas à depressão? Nós temos algumas garantias. Uma delas eu já até estipulei, que é o auxílio tanto a medicamento quanto ao tratamento. Você tem direito também ao auxílio incapacidade temporária, se caso verificar que é permanente, no caso, aposentadoria por invalidez. Esses são um dos auxílios que a pessoa com depressão ela tem. Então, se você hoje tem depressão, precisa de auxílio médico, vá até uma unidade de saúde, você tem direito ao tratamento, seja por psicólogo quanto por psiquiatra, bem como confidencialidade. Muitas vezes as pessoas têm medo, é o posto perto de casa, vão falar alguma coisa. Não, fique tranquilo, porque é uma garantia sua, além do acesso à saúde, a confidencialidade, bem como o afastamento do seu trabalho e o auxílio-benefício, seja por incapacidade temporária ou então permanente, seria a aposentadoria por invalidez. Muito bom, doutora. Tem essa questão trabalhista envolvida também, né, das questões que envolvem a concausa no local de trabalho, que leva uma doença que a princípio seria lá um benefício previdenciário por doença comum, levada então à equiparação a um acidente do trabalho, quando comprovado, por exemplo, a culpa do empregador em relação a cobranças excessivas, em relação a não ter esse olhar diferenciado. E aqui, claro, notadamente, a gente está falando de mulher, né, uma mulher que tem uma questão que teve filho, ou que teve uma depressão pós-parto, ou que enfrenta tantos outros problemas que não é visível ao homem, porque não é um problema dele, não todos, né? Mas não é um problema que ele enfrenta. Então, essas questões de sensibilizar os nossos empregadores no ambiente de trabalho, de sensibilizar a sociedade para que as mulheres tenham, então, esse olhar, essa lente diferenciada. E, claro, buscar ajuda, né? Sim, porque a depressão é uma doença silenciosa.
E muitas vezes, vamos dar um exemplo, a mulher, ela quer auxiliar em tudo, né? Tem vários braços. E quando ela não faz mais no trabalho, muitas vezes pode ensejar, em razão da depressão, uma demissão. E se comprovado que é discriminatória, ela tem o direito, né, a voltar ao ambiente de trabalho, se assim desejar, claro, ingressando com uma reclamatória trabalhista. E então, como a gente já conversou, é meio tabu falar sobre isso, mas a lei está aí para auxiliar. As pessoas que hoje possuem uma depressão, um burnout, elas têm a lei a seu favor. Então, fique tranquilo, se caso acontecer isso com você, existem vários meios em que possa ter um tratamento adequado e também proteger o seu trabalho. Perfeito. Agora nós voltamos um pouquinho aqui para a nossa psicóloga convidada, e eu gostaria de saber da doutora como a doutora vê a importância da não discriminação e da reinserção social neste processo. Bem, a gente percebe que hoje em dia ainda existe muito preconceito em cima da depressão, principalmente, né, relacionado a um fator assim, por exemplo, a fulana não se ajuda, né, ela não quer sair dessa, né, existe essas falas às vezes, né, de que a pessoa com depressão está nessa situação quase assim porque ela quer. E não é assim, né? A gente entende vários transtornos neurodivergentes, eles são provenientes de fatores genéticos. Vou citar exemplos, né? Uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH e outros, né, transtornos neurodivergentes, eles são genéticos, né? Então, a pessoa não escolhe nascer com aquilo. Então, claro que a gente compreende que na vida adulta, quando a gente reconhece, né, através de um diagnóstico que a gente tem um transtorno neurodivergente, a gente tem a opção de tratar ou não. E tratando, a gente vai trazer muita melhoria na nossa qualidade de vida e nas nossas relações. Eu sempre digo, né, que quando a gente tem algum transtorno emocional não tratado, a gente afeta a nossa vida e de todos ao nosso entorno. Então, os colegas de trabalho, os nossos clientes, pacientes, né? A gente começa a afetar a vida da nossa família e vai gerando aquilo que a gente chama de bola de neve, né? Então, a importância da gente cuidar e se tratar para não afetar também as nossas relações e não afetar cada vez mais o nosso próprio estado emocional. Mas nunca uma pessoa com depressão está nessa situação porque ela gosta, porque ela quer. É uma situação também proveniente de fatores genéticos, porque hoje os estudos de neurociência já entendem que a pessoa que já nasce com um fator genético para depressão, ela pode ou não desenvolver, né? E aí entra os fatores externos, que a pessoa, vamos pensar um exemplo aqui, de uma pessoa que já tem um fator genético, porque a mãe, porque a avó ou o pai tinham depressão, ela já traz essa carga genética, e aí ela vive num ambiente tranquilo, seguro, impondo limites, mantendo e nutrindo boas relações, provavelmente essa pessoa tende a não desenvolver depressão por conta do ambiente favorável. Vamos pensar o contrário, essa mesma pessoa com esse fator genético está inserida num ambiente de trabalho bastante conturbado, com bastante dificuldades de se inserir, de se sentir aceita, também com dificuldade de impor limites, que isso é algo que eu também percebo na profissão de vocês, né? A vizinha tá com problema, a gente, né, tem essa coisa do cuidado e vou ajudar alguém que não consegue, vou pegar caso da família inteira, vou, né, pegar aqui um cliente que me demanda muito e eu não consigo dizer não. Então, também a importância dos limites, tanto para pessoas próximas a nós, da nossa família, amigos, quanto no próprio âmbito do trabalho. Saber até que ponto eu posso ir, né, até com a minha saúde mental, até que ponto isso aqui começa a prejudicar a minha saúde mental e é hora de dizer não consigo agarrar essa demanda. Porque demandas tem, vocês sabem, né? Demandas na advocacia sempre vai ter. Quantas vocês conseguem abraçar que não prejudique a sua saúde mental? Isso é muito importante, porque aí, às vezes, a pessoa abraça tudo isso, entra num estado depressivo e, às vezes,
tem esse olhar, né, de preconceito. Porque olha só, ela não tá desenvolvendo bem o trabalho, ela anda muito para baixo, ela anda, né, faltando muito trabalho. E às vezes não tem essa empatia, né, de será que essa pessoa tá bem? Né? Será que eu olho para ela e pergunto, colega, tá tudo bem contigo? Você tá precisando conversar? Você tá precisando, né, de alguma coisa? Claro, também, né, não é função dos seus colegas de trabalho cuidarem de você, mas pra gente conviver bem, é legal você olhar pro outro e pensar, eu acho que ele não tá matando o trabalho, eu acho que ele não tá faltando, né, porque ele é preguiçoso, porque ela é... Eu acho que talvez ela não está bem. Eu deveria perguntar e aí falar, olha, eu tenho aqui uma psicóloga para te recomendar, eu fui num doutor muito bom que me ajudou. A gente precisa também desse olhar de empatia, e o Setembro Amarelo é muito sobre isso, né? A gente olhar para o outro com os olhos neutros e pensar, talvez essa pessoa precise de ajuda. Nossa, a doutora falou duas coisas que é muito forte, que eu acredito muito. Uma, que dizer não tá tudo bem, que você tem que colocar limites, porque você também não pode ficar sobrecarregado e ficar com medo de dizer não, da pessoa achar que você tá fazendo isso de uma vontade. Não, você tem que se respeitar em primeiro lugar. E a outra questão tem empatia, porque às vezes o outro te respondeu de uma forma naquele dia porque ele não tá bem. E não estar bem, ok, e entender e se perguntar, tá tudo bem? Quer alguma ajuda? Olha, eu tô aqui. E isso é muito importante. Eu vejo que hoje em dia falta um pouco das pessoas. Elas acham que se o outro acordou um pouco mal-humorado, a forma de falar, né? Mas ele tá brabo com ela de alguma coisa. Não, às vezes só tá com algum problema. E perguntar, tá tudo bem? Posso te ajudar? Claro que no limite da pessoa, isso é muito importante. E isso desarma a pessoa. Às vezes você tem aquele colega de trabalho que tá assim, meio mal-humorado, meio ranzinza, você chega pra ele ou pra ela e pergunta, tá tudo bem contigo? Você vê muitas vezes, né, a pessoa desarmando, assim. Porque é difícil, né, a gente entende que é difícil quem tenha esse olhar de empatia. Então a pessoa, quando ela tá com problema, ela tem a tendência a se armar. Né, a gente usa essa expressão porque é quase como se fosse ela veste uma armadura e vai, assim, pra luta, né? Porque ela precisa cumprir prazos, ela precisa ir ao trabalho, né? Claro que também vamos abrir um parênteses. Se você não está bem, tá tudo bem você adiar alguns compromissos dentro do possível para se recolher, para ficar em casa, para ter um momento de lazer, né? Dentro das possibilidades ali das suas obrigações. Mas às vezes não vai dar e você vai ter que ir ao trabalho, vai ter que ir encontrar com aquele cliente, vai ter que ir àquela reunião do seu trabalho. E aí a gente costuma vestir uma armadura para parecer, não transparecer e ser profissional, né? Mas mesmo profissionais, eles são humanos. E ali dentro, às vezes, tem dores. Então, quando você chega, toca no ombro do seu colega e pergunta, tá tudo bem? Qualquer coisa pode conversar comigo. Você vê a pessoa se desarmando. E o quanto é importante a gente se desarmar também, né? Se um colega olha pra você e pergunta se tá tudo bem, fala a verdade, né? Claro, você não precisa se abrir ali com uma pessoa que não é um profissional de saúde mental, mas você pode largar a sua armadura e falar, na verdade, não tá tudo bem, obrigada por perguntar. Faz a diferença, né? As pessoas terem esse carinho com o outro. Eu achei muito interessante essa tua ponderação, de vocês duas, né? Essa ponderação do olhar humanizado. Né? Não tá só no engessado do cumprir o horário, do cumprir a tarefa, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que cumprir hoje, do que eu tenho que dar conta, e esquecer que do outro lado tem um ser humano, alguém que possivelmente está passando por um momento muito, muito difícil e só precisa, então, de uma mão, de um abraço, de um carinho, e isso é fundamental. As pessoas saberem o lugar de cada um, esse olhar, saber que direito e o saúde andam juntos, a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser o centro das nossas discussões, elas têm que ser o centro, é a doença do século, a saúde mental, o problema maior, não são outros, senão é esse. Então, nesse mês, a gente aqui falando sobre esse tema, trazendo aí a reflexão a respeito de coisas tão simples. A gente não está falando que precisa fazer um relatório, precisa fazer... Não, é simplesmente chegar, olhar para a pessoa, olho no olho, e dizer para ela, né?
de alguma forma eu posso te ajudar, tá precisando de alguma coisa, e disso a gente ganha também, porque quando a gente faz o bem para as pessoas, a gente ganha o bem, e isso traz saúde, isso traz conforto, isso traz uma qualidade de vida, não só no ambiente de trabalho, mas no nosso lar, em todos os ambientes onde a gente convive, né? E para encerrarmos, então, esse momento, eu gostaria de perguntar para cada uma de vocês, né, se vocês puderem, então, deixar aí uma mensagem prática do que nós podemos fazer individualmente e coletivamente para prevenir o suicídio. Doutora? Eu diria, se observem. Porque a gente fala muito de autocuidado, de autoestima, enfim. E como que a gente constrói o autocuidado? Se observando. Se conhecendo no sentido de que, se você percebe que tal sentimento, comportamento, emoção não era tão presente na sua vida há um momento atrás, por exemplo, e isso eu falo físico e emocional, porque às vezes o nosso corpo ele faz muita somatização. Então, às vezes, a gente tem uma questão de saúde mental, a gente guarda, né, dentro da armadura, como eu mencionei anteriormente, só que o corpo, ele vai soltando de alguma forma. Então, às vezes, até passa para um sintoma físico que a gente ignora. Então, cuidado com uma dor do estômago que surgiu de repente, cuidado com uma dor de cabeça constante, com uma insônia. E eu digo cuidado em todos os sentidos. Às vezes, isso é uma questão física, né, que a gente está ignorando. E, às vezes, é a saúde mental batendo ali na porta, porque a gente está guardando algum sentimento e ela começa a vir através do corpo. Então, se observem. Qualquer sintoma, qualquer emoção, sensação que você sentir que não pertence a você, observa. Porque, às vezes, isso diz muito sobre o seu estado de saúde mental, né? A ansiedade, todos os dias, nas emergências dos hospitais, Brasil afora, chegam pessoas com sintomas de infarto, com sintomas de questões cardíacas, passam por toda a bateria de exames e os médicos verificam que é crise de ansiedade ou crise de pânico, que às vezes também está relacionada com burnout, também está relacionada com depressão, né? Porque às vezes esses transtornos estão coligados, né? A pessoa tem um quadro de depressão com ansiedade, o burnout também está ligado com uma depressão, às vezes misturada com uma ansiedade, relacionado ao contexto de trabalho, da sobrecarga. Então, observem cada detalhe do seu corpo que não era normal. Observa uma queda de cabelo também, observa diversas coisas do corpo e da mente que você, né, eu tô muito estressado ultimamente, eu tô muito grossa com as pessoas, ou eu tô chorando e não sei porquê, ou eu tô sentindo, todo dia eu chego em casa com uma dor no estômago. Percebam, porque o nosso corpo e a nossa mente estão totalmente conectados. Então, se a gente tem uma questão de saúde mental, muitas vezes passa para o corpo e muitas vezes a gente ignora uma emoção, alguma sensação, o coração acelerado, de repente. Percebam, porque aí é o primeiro sinal para buscar ajuda. Então, busca. Se você não sabe por onde começar, pergunta a uma amiga. Você sabe, eu tô sentindo isso, né? Pergunta a um colega. Dá um Google, assim, né? Psicólogo, entra ali no aplicativo, né? Da CASC, né? Busca psicóloga, busca um psiquiatra, né? Claro, eu sempre recomendo que você busque a terapia, levante as suas questões. Se você está em dúvida e não sabe por onde começar, vai lá, marca uma sessão, traga as suas questões. E o próprio psicólogo às vezes orienta também a fazer um processo em conjunto com o psiquiatra, por exemplo, quando é o caso. As pessoas ainda têm muito preconceito com a terapia, ainda têm muito preconceito com a medicação psiquiátrica, mas eu sempre digo, se você fizer o tratamento com bons profissionais, seja psicólogos, psiquiatras, vai dar certo. Você vai sair dessa situação, seja ela qual for, você vai sair. Nossa, que profundo. Eu tenho uma amiga que ela teve depressão profunda há alguns anos. E ela me falou, eu falei, fulana, vai no psiquiatra. Ela, eu não. Pra que psiquiatra? Não preciso. Eu falei, vai. E se ele me der remédio? É porque é preciso. Vai, te acolhe. Depois de um tempo, ela já tinha saído da depressão. Ela falou assim, Milizinha,
muito obrigada por me dar coragem de eu ir ao psicólogo. Eu achava que eu não precisava. Uhum. E às vezes as pessoas acham que é ruim ir no psicólogo. Não, não é ruim. É necessário para cuidar de si. Então, a gente está aqui nesse bate-papo tão profundo, porque o tema realmente é algo que é a dor, e está sendo a dor agora de muitas pessoas. Então, a importância do falar sobre o tema, e se você que nos escuta está de alguma forma passando por esse processo depressivo, ou um processo aí de alguma dor que te aflige a mente e a alma, você pode ligar para o CVV, e a gente deixa aqui registrado que o número é 188. Você não está sozinho, então procure ajuda. Com certeza você vai encontrar alguém, um ser humano, uma pessoa que às vezes tu acha que não, mas só pelo fato de tu abrir o coração, ela vai te estender a mão, sim. Isso é um princípio da humanidade. Nós somos aquilo que pensamos e emanamos. Então, física quântica um pouco aqui, né? Mas vamos pensar então em ter esse olhar tanto quanto para alguém que está tendo um problema e também quem está tendo problema de buscar ajuda. A vida é muito importante, a vida é muito bonita, a vida é tudo. Então, aproveite isso da melhor maneira possível e não se deixe aí entrar num casulo e ficar cada vez mais doente e chegar aí até a ceifar a própria vida, que é o tema de hoje, por não, de repente, abrir os olhos, abrir o coração, abrir a mente e buscar ajuda. Eu queria, só para fechar, trazer um pouco do que eu entendo, né, o que a psicologia compreende do suicídio, e terminar com uma metáfora que eu sempre uso assim com os meus pacientes. Eu compreendo que o suicídio, ele é o ponto onde a pessoa não consegue enxergar futuro. Não tem mais sentido, porque não tem nada lá na frente. Porque, afinal de contas, por que a gente vive? Porque tem algo que eu quero viver amanhã. Esse amanhã não necessariamente precisa ser literalmente amanhã, mas eu vivo porque eu vou realizar um sonho, porque eu vou chegar a um objetivo. A pessoa que está num estado de depressão tão profunda, ela não enxerga sentido em continuar vivendo, porque amanhã não tem nada de importante. Então, eu faço essa metáfora de que a pessoa está realmente no fundo do poço. A terapia é essa figura que vai te puxar do fundo do poço. Porém, a psicóloga não sabe quem tá no fundo do poço. Então, você precisa gritar. De lá de dentro, você precisa gritar. E aí, a psicóloga vai vir, vai te estender a mão e vai te tirar. Mas o primeiro passo é você quem tem que fazer. Eu fico emocionada porque eu tive depressão. E eu lembro que a psicóloga que me atendeu na época, ela fez eu desenhar um poço. E cada sessão eu desenhava o poço e onde que eu tava. Até que eu desenhei eu fora do fundo do poço. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês que estão escutando e que aconteceu comigo, é possível sair do fundo do poço. É possível. Você precisa entender que precisa de ajuda. O psicólogo, ele não vai brigar contigo. Ele vai te ajudar a entender o porquê daquele sentimento. E, além de tudo, te acolhe. Não se compare. Eu sei que nós estamos numa vida em que ela está passando muito rápido, muita gente está conquistando muita coisa, e se você não está conquistando o que você vê que os outros estão conquistando e fica se comparando, entenda que cada um tem o seu tempo. E que se você está nessa situação hoje ruim, tem como você sair desse poço e conquistar tudo que você almeja. Porque você é importante, sim. Não se sinta desimportante. Você é muito importante. Então, que debate enriquecedor. A gente faz aquela pausa e dá aquela respirada e percebe, nossa, quanta coisa a gente pode fazer, quanta coisa a gente pode alertar, de que forma a gente pode estar aí auxiliando tantas pessoas que estão passando por isso agora, né? E agora nós vamos pro final aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero agradecer imensamente a presença da doutora Rafaela, psicóloga, que veio aqui trazer a sua visão do lado médico, do lado do atendimento daqueles que a procuram, né? Notadamente, aqui a gente fez uma reflexão voltada, obviamente, para a mulher,
até porque nós estamos no podcast da Comissão da Mulher Advogada e a ideia é trazer essa conscientização. De igual forma, agradecer imensamente a minha querida amiga Jamília Alcântara, que trouxe aqui uma pincelada a respeito dos direitos, seja os direitos públicos que você pode procurar aí no SUS, né, oferecido pelo SUS, também dentro da nossa instituição, por meio do aplicativo Pop-Up, que traz aí uma série de convênios que você pode utilizar, e já deixa aqui o agradecimento desse espaço maravilhoso ao nosso presidente Juliano Mandelli, que é o presidente da OAB, o nosso presidente da Caixa de Assistência, o doutor Pedro Miranda, que são 2 apoiadores incondicionais das nossas ações das mulheres advogadas. Então, eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir e ter a oportunidade de deixar registrado para você que nos escuta tantas formas que você pode ter de auxílio e de apoio. Até porque, dizer para vocês que está aí atento ao nosso podcast de hoje, que cuidar da saúde mental também é um ato de resistência, é um ato de amor, é um ato de cuidar da sua vida. Então, esse foi mais um podcast Direito Delas. Eu sou Herta Souza, presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, e espero encontrar você no próximo encontro. Até lá!